Amados irmãos, no domingo anterior, nós aprendemos lições maravilhosas do Evangelho, aprendemos sobre o proveito da fé. Na verdade, aprendemos isso tanto na pregação pela manhã, quanto à noite, na pregação na carta de Tiago. Aprendemos sobre a justificação pela fé, e aqui no nosso catecismo, no dia do Senhor 23, nós damos início à exposição dessa doutrina, e como isso é importante para o povo de Deus. Aprendemos sobre a graça de Deus que nos foi imputada, que nos é imputada pela fé em Jesus Cristo, como o Senhor ordenou. Essa graça maravilhosa, irmãos, é o que nos traz segurança, é o que nos traz consolo, é o que nos fortalece nos momentos de angústia, de tribulação. Saber da verdade do Evangelho. E saber disso não é fruto de nossa concepção, de nossa própria capacidade. Ninguém jamais chegaria a esse conhecimento por investigação, por filosofia. Mas é Deus quem revela isso ao seu povo, e isso de fato nos traz consolação. A última parte da resposta 60, no dia do Senhor 23, nos ensina algo realmente muito importante. Diz bem assim: Deus me concede isso como se eu nunca tivesse tido ou cometido pecado algum, e como se eu mesmo tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim, se tão somente eu aceitar esse dom, crendo fielmente com meu coração. Essa resposta, de fato, demonstra muito bem aquilo que nós cremos, aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas é uma resposta que escandaliza muitas pessoas. Há muitos que realmente odeiam a afirmação de que a justiça, a verdadeira justiça, a justiça de Cristo é imputada, não é, naquele que crê. Como foi com Abraão e como é, na verdade, com todos os santos do Senhor. Com todos aqueles que foram chamados. No dia do Senhor 24, que é a pregação de hoje, iremos ainda discorrer sobre esse assunto, iremos aprender ainda sobre essa graça maravilhosa, e justamente por perguntas que na verdade estão no coração daqueles que não creem, mas que são perguntas que são válidas. Nós devemos nos questionar sobre isso, para que a nossa fé venha a ser fortalecida. Lendo então a pergunta 62 e a 63, que diz bem assim, pergunta 62: mas por que as nossas boas obras não podem ser a nossa justiça diante de Deus, ou pelo menos parte dessa justiça? E a resposta: porque a justiça que pode subsistir diante do juízo de Deus deve ser absolutamente perfeita e totalmente de acordo com a sua lei. Entretanto, até mesmo as nossas melhores obras nesta vida são todas imperfeitas e contaminadas com o pecado. Pergunta e resposta 63. Se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? Essa recompensa não é por mérito, mas é um dom da graça de Deus. E a última pergunta, onde iremos concentrar maior atenção, a pergunta 64. Esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, pois é impossível que os que estão enxertados em Cristo, pela verdadeira fé, não produzam frutos de gratidão. Essa, na verdade, será a reflexão da palavra do Senhor nessa manhã. Portanto, o sermão dessa manhã tem o seguinte tema: a nova vida em Cristo é iniciada hoje pela obra do Espírito Santo. Nós temos que realmente refletir sobre isso. O sermão está dividido em 3 partes. Primeiro, as nossas obras e ações não mudam quem somos diante de Deus. Segundo, não somos levados à libertinagem por causa da graça. E terceiro, o Espírito Santo opera santificação na Igreja de Cristo. Temos que realmente compreender quão importante é refletir nessas verdades. A primeira parte, então, da pregação, irmãos: nossas obras e ações não mudam quem somos diante de Deus. As perguntas 62 e 63 de nosso catecismo são importantíssimas nesse aspecto, porque nos mostram de maneira muito clara que esses questionamentos sobre a graça, quando você olha para a graça de Deus e você encontra na graça, na afirmação da graça de Deus, razões, não é, ou argumentação para você dizer bem assim: eu posso viver em pecado, eu posso ter uma vida dissoluta, devassa, sem a obediência à palavra de Deus, à sua lei, ao Evangelho,
só pode de fato surgir no coração de pessoas que não compreenderam o que a graça significa, não compreenderam o que é a fé bíblica, ou também pessoas que não creem de verdade. Que quando ouvem falar sobre a graça de Deus, pensam logo em se aproveitar dessa mesma graça e usar isso como pretexto para viverem em pecado. É isso que nós temos conhecido hoje em nosso mundo. Há muitas comunidades cristãs que, infelizmente, irmãos, têm promovido um evangelho falso, um evangelho que demonstra justamente isso. Pessoas que chegam a comunidades e são ensinadas, não é? E até colocam o nome de Comunidade da Graça, Igreja da Graça, para demonstrar de maneira muito clara que nós agora, pela graça de Deus, temos total liberdade. E as pessoas logo interpretam isso como eu posso viver do jeito que eu quiser. Porque não importa, eu estou debaixo da graça de Deus. Isso é refletido no mau testemunho que muitos cristãos têm dado no mundo hoje. Ou seja, há uma distorção completa da compreensão da graça. Aprendemos isso por duas questões importantes. Primeiro, a falta de capacidade de enxergar, não é, exatamente quem nós somos diante de Deus. As pessoas não conseguem mais olhar para si mesmas e se entenderem como pessoas más, depravadas, pecadoras. Aprender, por exemplo, sobre as doutrinas da graça, aprender que nós somos, por natureza, depravados, que nascemos mortos em pecados, para muitas pessoas é uma piada. Para muitas pessoas é inaceitável. Porque quando elas olham para elas mesmas, elas conseguem perceber certas atitudes que são boas socialmente falando e, portanto, se julgam pessoas boas realmente. Pessoas que podem apresentar, não é, ações boas, boas obras como elas pensam, diante de Deus, e o Senhor vai considerar isso. Elas fazem um julgamento baseado nelas mesmas e na própria sociedade. Elas nunca se comparam com Cristo, elas nunca se comparam com Deus, mas elas se comparam umas com as outras. Elas olham para pessoas na sociedade que têm vivido às margens, que são pessoas criminosas, pessoas que têm se entregue de fato à criminalidade, e então olham para suas próprias vidas, que socialmente falando, aparentam ser muito melhor. E então, baseado nisso, elas pensam, eu sou melhor do que aquela pessoa. Eu não sou como aqueles demais pecadores. Eu procuro fazer tudo o que é certo, eu frequento a igreja, não é? Eu frequento as festividades religiosas do país, eu estou sempre presente nos cultos, eu atendo aos convites à igreja. Logo, devido ao fato de eu participar, de eu frequentar algum culto, de eu praticar alguma religião, ou de fazer bem, não é, com obras sociais a alguma pessoa, logo eu tenho de fato condições, não é, de me apresentar diante de Deus como uma pessoa justa. Outra questão importante é porque as pessoas se escandalizam com a graça. Existe de fato uma tendência comum da nossa própria natureza de não aceitar o que a graça significa. Nós temos dificuldade com isso. Porque nós queremos de fato sentir que nós fizemos alguma coisa em prol daquilo. Então, quando se fala de graça, geralmente é assim que as pessoas acabam interpretando. E nós não somos isentos disso. Podemos cair também nos mesmos pecados. Quando muitas vezes nós caímos, nós vacilamos, nós pecamos, e então nós procuramos conversar com o pastor, que deve ser feito, conversar com as pessoas da igreja, procurar conselho, procurar ajuda, mas assim que nós conseguimos dar uma volta por cima, não é? Aparentemente resolver aquele problema, o que vem logo em diante é aquele sentimento de satisfação, porque agora eu obedeci, logo agora eu tenho paz com Deus. E muitas pessoas têm vivido assim. E isso de fato é uma má compreensão da graça de Deus. Porque no fim a paz que a pessoa tem é porque ela conseguiu dar a volta por cima, é porque ela conseguiu de alguma forma apresentar um testemunho diferente. Ela sente paz nisso, ao invés de repousar o seu coração somente no mérito de Cristo. Isso demonstra uma má compreensão da graça de Deus e demonstra que as pessoas se escandalizam com a graça. É de fato um anseio de nossa natureza, que anseia de fato pela grandeza. Nós queremos conquistar, nós queremos por nossa própria natureza receber glória, e é por isso que as doutrinas da graça, elas são tão combatidas. Ou são combatidas, ou então são distorcidas para se adaptar ao contexto atual. As pessoas querem falar de graça, querem falar da misericórdia de Deus, mas elas não conseguem apartar isso do pensamento de que elas cooperaram com essa graça para serem salvas. De que a paz que elas sentem hoje é porque elas continuam obedecendo e repousam a sua esperança nisso.
Eu sinto paz porque eu me esforço para obedecer aos 10 mandamentos. Eu nem enxergo a tentativa ou o meu objetivo de obedecer a lei para honrá-lo, não é? Como de fato uma demonstração do próprio Deus graciosa em minha vida, que eu sou um filho dele. Não. Mas muitos acabam olhando para a tentativa de obedecer a lei como justamente a maneira pela qual essa pessoa é salva. Isso é um problema terrível, irmãos. Uma pessoa que não pode confiar naquilo que Deus diz sobre a graça. A pergunta para a nossa reflexão é: tem esperança verdadeira? Se o coração dela está firmado nesse sentido, nas suas próprias obras, naquilo que ela entende nesse sentido, será que essa pessoa tem verdadeira esperança? Será que não se encaixa naqueles que são enganados, como o Tiago fala? Tudo isso de fato é importante para nós. Porque há muitos que têm de fato se enganado. Esse é o caso, por exemplo, dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Eles quiseram uma glória maior. Eles queriam ser como Deus, de acordo com a tentação do diabo. Ser como Deus. E hoje as pessoas querem isso, elas querem reconhecimento. Quando você começa a falar aquilo que Paulo ensina em Romanos capítulo 4, não é? Quando ele ensina que a maneira como nós somos justificados é diferente quando você compara o trabalhador e o seu salário. Aquilo que o trabalhador recebe é o pagamento por seu salário. O patrão lhe deve, mas o dom da graça é diferente. Aquele que não trabalha é o que Paulo diz em Romanos 4, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Ele usa o exemplo de Abraão, que creu em Deus e foi justificado por essa mesma fé. Isso tem que ficar claro em nossos corações, irmãos. Claro em nossos corações. Nós aprendemos em Romanos 3, do 10 ao 18, e esse é o texto que demonstra que é como se fosse um raio-x, que nós também encontramos nos Salmos, como se fosse um raio-x de nosso próprio coração, quando Paulo faz essa comparação sobre a situação da humanidade, qual é a verdadeira situação da humanidade, qual é o diagnóstico da humanidade que Deus dá. E então nós aprendemos, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. É um texto realmente muito forte, que demonstra aquilo que está em nossa própria natureza. E é essa a resposta que a Escritura dá quando pessoas se perguntam: será que eu não mereço ser salvo? Será que a minha tentativa, o meu esforço, sabe, a minha tentativa de boas ações, ou a minha própria tentativa de obedecer à lei, será que se eu for alguém piedoso nesse sentido, como um líder religioso de Israel do passado que procurava obedecer à lei e demonstrar isso publicamente, será que se eu for assim uma pessoa obediente nesse sentido, eu não serei justificado por meio disso? Será que Deus não está vendo o meu esforço? Será que Ele não leva em consideração o meu sacrifício, aquilo que eu faço? É isso que muitas pessoas têm, infelizmente, crido em seus corações. Mas aquilo que a palavra do Senhor nos ensina de maneira muito clara, irmãos, é que nós somos depravados. E que por nossa própria natureza, como o texto diz, não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Esse é o diagnóstico da humanidade diante do Senhor. Essa é a grande realidade. Portanto, a graça do Senhor escandaliza muitas pessoas por causa disso. Porque elas não aceitam aquilo que Deus diz sobre elas. Procurar julgar baseado em si mesmo e no próximo é fácil. Você vai encontrar alguém que socialmente é pior ou melhor do que você, mas julgar a sua própria vida baseada no Evangelho, naquilo que Deus diz, olhar para Cristo, olhar para a lei de Deus e falar assim: agora eu vou comparar minha vida com o próprio Deus, com Cristo. Você percebe, não é? Pela ação do Espírito Santo, que você é um pecador miserável. É isso o diagnóstico do Senhor.
E infelizmente, irmãos, essa é a religião que muitas pessoas têm neste mundo. Mesmo sendo cristãs. Mesmo aprendendo a base do cristianismo pela palavra de Deus, não é? Que é a base da graça, onde Deus vai até o pecador. Como foi na queda, o homem caiu e logo, prontamente, o Senhor providenciou redenção, prometendo o Messias. A religião que o mundo cria, que o homem cria com sua própria capacidade, com sua própria imaginação, é uma religião contrária. Veja, estamos afastados de Deus, mas nós temos condições de nos aproximarmos dele e todos estão construindo uma grande torre para chegar até os céus. Essa é a realidade do mundo e muitos cristãos confiam nessa mesma coisa. De maneira que, infelizmente, a maior parte da cristandade do mundo, isso é muito triste, tem essa mesma concepção. Todos estão correndo para construir a sua própria torre, para conseguir, por meio dos seus esforços, se religarem a Deus. Essa é a grande ilusão de muitos corações neste mundo. Uma coisa é clara, meus irmãos. Nós não temos condições em nós mesmos de cumprir a lei do Senhor de maneira perfeita. Ao ler os 10 mandamentos no início do culto, nós aprendemos, porque nós somos de fato julgados nesse sentido, em nossa própria consciência. Quando olhamos para a lei de Deus e podemos reconhecer falhas em nossa própria vida, então nós só podemos descansar na graça de Cristo e olhar para Ele como aquele que perfeitamente agradou ao Pai obedecendo essa lei e então nos escondermos nele. É isso que nos está revelado no Evangelho. A graça de Deus, então, não é razão para pecarmos. A graça não deve escandalizar o nosso coração. Nós somos constrangidos pelo amor de Deus. Mas esse constrangimento deve nos levar em gratidão, em humilhação, reconhecendo as nossas misérias e como fomos agraciados diante do Senhor. Aqueles que procuram ainda valorizar suas próprias obras recebem uma palavra do Senhor, como Isaías 64 diz, no verso 6, nossas justiças são como os trapos de imundícia. Toda a nossa tentativa, todo o nosso esforço, toda a religião que o homem cria é vã, é inútil. Não é eficaz para a salvação. Nada que o ser humano faça nesse mundo pode torná-lo justo diante de Deus. Então todos os esforços no final não vai mudar quem nós somos. Não vai mudar a realidade da nossa natureza. Esses são hoje os meritocratas da fé. Aquelas pessoas que entendem a fé simplesmente como a busca não é pelos meus próprios méritos e assim ter o que apresentar no dia do juízo. O cristão que pensa assim, infelizmente anda perseguindo isso, não aquilo que a Escritura ensina. Por isso, como diz a pergunta 63 do nosso catecismo, se as nossas boas obras não merecem nada, por que Deus promete recompensá-las nesta vida e na futura? E nós aprendemos que essa recompensa não é por mérito. Não é porque Deus olha para nós e por nossa tentativa de obediência percebe, esses meus filhos, essas pessoas são pessoas realmente dignas, justas. Eles conseguem se livrar do mal que caíram no passado. Eles conseguem por conta própria resolver o problema causado por eles mesmos, em Adão e Eva. Mas aprendemos que não é assim. Muito pelo contrário. Isso é um dom da graça de Deus. Toda a recompensa prometida nessa vida, toda a bênção prometida de Deus para o seu povo é um dom de sua graça. É Deus demonstrando a sua fidelidade, o seu amor com o povo que ele escolheu, com o povo da aliança. Povo que goza de todos esses prazeres espirituais, de tudo aquilo que é bom, de toda a consolação, a consciência de que pertencemos a ele, por pura graça. É simplesmente isso, irmãos. E é justamente isso que nós temos que refletir em nossas vidas, porque senão faremos como outros já fizeram no passado. Criaremos purgatórios. Há muitos que entendem que isso é uma verdade e eles confiam nessa purificação além de Cristo. Conversando com alguém de uma outra comunidade, essa pessoa disse, com todas as palavras, tá, Cristo morreu para salvar a humanidade, mas nós somos puros? Nós somos tão bons assim?
Porque senão, nós não podemos entrar no céu. Logo, o purgatório está fundamentado nisso. Cristo morreu, mas eu continuo vendo o pecado em mim. Então eu preciso de algo a mais, além de Cristo, para me preparar para essa entrada no reino. Essa é a crença não só dos romanistas, mas também de muitos cristãos protestantes. Que por mais que não creiam oficialmente uma doutrina do purgatório, mas ainda assim continuam agindo como se essa própria vida fosse um purgatório. Eles querem fazer, na verdade, sacrifício, se autoflagelar, se esforçar com obediências inúteis, com práticas religiosas, impondo usos e costumes para que as pessoas se sintam como se estivessem fazendo um sacrifício para agradar a Deus. E, portanto, por meio desse sacrifício, alcançar essa justificação, essa purificação, para finalmente estarem preparadas para entrar no reino dos céus. E com isso, acabam demonstrando de maneira muito clara que a fé delas não está baseada somente em Cristo. Elas não confiam na obra perfeita de Cristo, mas continuam confiando em suas obras. Essa é a grande realidade. Nossa tentativa de obedecer à lei ou fazermos boas obras neste mundo não pode alterar a nossa natureza, não pode nos tornar inocentes. Só Cristo pode. Aprendemos então na segunda parte do sermão que nós, baseado nisso, ora pastor, nós acabamos de aprender que o que nós fazemos não faz diferença para alcançar a salvação. Que o meu esforço e o esforço de todo o pensamento religioso do mundo, longe da Escritura, é inútil. No final, não vai servir para nada. Então, será que pensar assim, será que compreender a graça nessa dimensão não é motivo, não é razão para que as pessoas, ao observarem essa graça, pensem, posso ver agora de maneira livre e a liberdade para pecar. Posso agora ver de maneira dissoluta, devassa, eu posso ver da maneira que eu quiser. Eu não tenho que obedecer nada, eu não tenho que obedecer lei, eu não tenho que obedecer evangelho, eu não tenho que obedecer absolutamente nada, porque a graça de Deus está sobre mim. Não é isso a consequência natural de você afirmar que é a graça, que é a graça, é a graça? Essa é a pergunta do coração de muitas pessoas e é justamente disso que o nosso catecismo trata. Devido ao escândalo, então, da graça, irmãos, é que muitos são questionados, é que nós somos questionados. Inclusive, as acusações contra os cristãos reformados são essas, que já perduram desde o século XVI até hoje. São as mesmas questões, é por isso que está no nosso catecismo. Os mesmos problemas. Vocês têm toda a base para viverem da maneira que vocês querem. E, na verdade, observem isso, irmãos. Quando ímpios, ouvem essa distorção, essa caricatura, essa teologia mal construída acerca da graça, eles percebem que ali é o espaço que eles têm para justificarem todas as suas práticas pecaminosas. Eles olham, se é a graça, se de fato nós podemos confiar na obra de Cristo e não em nada que fazemos, logo estamos completamente garantidos. E quando ímpios vão aprendendo mais, de maneira distorcida, sobre as doutrinas da graça, fica pior. Imagine o que é um ímpio que está doido para pecar e está buscando uma religião que valide seus pecados, ouvir as doutrinas da graça de maneira distorcida, sem ouvir sobre santidade ou o propósito da eleição. Como algumas pessoas dão ênfase demais à predestinação, eleição e predestinação. E essas pessoas acabam ouvindo isso, sendo ímpias em seus corações, e encontram todo o campo para desenvolverem seus pecados. Veja, eu vivo assim, vivendo como eu quero, fazendo o que eu quiser fazer, de acordo com o meu próprio coração. Mas eu aprendi na igreja que Deus nos predestinou. Eu fui eleito e predestinado por Deus. E nada pode me derrubar desse estado de graça. Absolutamente nada. E é daí que vem a acusação daqueles que são de fora. Quando olham para igrejas que se dizem reformadas, para cristãos que defendem a Escritura e essas doutrinas, e percebem em sua própria vida um testemunho contrário ao que estão pregando, ao que estão ensinando e divulgando por fora, olham logo para isso. Está vendo aí? Eles vivem assim, porque na igreja que eles frequentam, eles são ensinados que eles podem fazer isso.
Porque, afinal de contas, eles estão garantidos em Cristo. Não há para que busca de santidade. Não há para que se desviar do mal. Não é necessário que haja diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Não. Eles podem viver deliberadamente em pecado, porque a obra de Deus na eternidade, a predestinação, os garante. Muitas pessoas se apegam a isso, não compreendendo a graça de Deus, zombando do Santo Evangelho. O conhecimento da graça, do que de fato é a graça de Deus do Santo Evangelho, não é algo que nós podemos alcançar estudando, procurando. Ninguém jamais poderia chegar a esse conhecimento, não é? Ao verdadeiro conhecimento da graça de Deus, senão por revelação. É isso que nós aprendemos, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versos 6 a 10. Na verdade, entre os perfeitos falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus preordenou antes dos tempos, antes dos séculos, para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus não as revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. É pelo Espírito Santo, na pregação do Santo Evangelho, que aqueles que são eleitos pelo Senhor, eles conhecem a verdade acerca de sua salvação. E é só por essa revelação. Qualquer tentativa nossa sempre nos levará, não é, em nossa impiedade, a buscar mais impiedade. E é isso que muitas pessoas têm feito. Essas perguntas aqui do catecismo são importantes para nós. Isso não é razão para que eu viva pecando. Não é essa base que muitas pessoas têm para perverterem tudo acerca da igreja, para terem concepções morais completamente depravadas e longe da lei do Senhor, e ainda usarem a graça como argumento. Veja, em muitas comunidades, no cristianismo atual, não é? Em muitos grupos específicos, isso é completamente validado. Pessoas que vivem em adultério, pessoas que vivem em fornicação, pessoas que corrompem o padrão que Deus estabeleceu para a humanidade. E isso é validado, isso é propagado. E muitos líderes, muitos grupos religiosos têm aceitado isso porque é muito mais atual, combina muito mais com aquilo que vivemos hoje, e rejeitam a graça, usando o nome da graça. Essa é a terrível situação. A graça de Deus não é, irmãos, como nós aprendemos na palavra, razão para pecar. E aqueles que são de fato convertidos pela revelação de Deus, pela palavra do Senhor pregada, sabem muito bem disso, que foram chamados pelo Senhor para uma vida de santidade. A graça de Deus antes nos constrange à gratidão, à piedade, ao amor, e não à devassidão. E é isso que nós aprendemos na Escritura. É por isso que a resposta 64 de nosso catecismo, quando pergunta: esse ensinamento não torna as pessoas descuidadas e ímpias? Não, pois é impossível, não é, que os que são enxertados em Cristo pela verdadeira fé não produzam frutos de gratidão. A afirmação é forte. É impossível. Não combina com a realidade da nova vida em Cristo uma pessoa que tem o Espírito de Deus habitando nela não haver diferença dela para o ímpio, para quem não é convertido. Isso de fato deve nos fazer ficar alertas, irmãos. Não é? O que aprendemos na palavra do Senhor é algo contrário a isso. Quem pergunta: nós temos então toda a liberdade agora na graça para vermos em pecado? Paulo já fala sobre isso em sua carta aos Romanos. No capítulo 6 nós lemos no versículo 1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça?
E é esse o pensamento de hoje, para muitas pessoas. Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? E a resposta clara, de modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou seja, a realidade daquele que faz parte do corpo de Cristo é a morte para o pecado. Por mais que nós venhamos ainda enxergar fraqueza em nossa natureza, porque estamos ainda nessa era presente, ainda assim a realidade que nós temos agora em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, é nova. Nós somos os primeiros frutos do Espírito, irmãos. Ainda que as pessoas acabem olhando para a graça de Deus como razão para pecar, o que nós aprendemos na palavra é que nós, que estamos em Cristo pela verdadeira fé, morremos para o pecado. Isso não pode então dominar sobre nossas vidas. E é disso que se trata. Como ele continua dizendo no versículo 3, ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A graça nos ensina justamente isso. Que fomos, pela fé, enxertados em Cristo. Morremos, então, a morte de Cristo. E assim, pela fé, também fomos ressuscitados com ele. Essa é a realidade espiritual nossa como igreja. Para que venhamos viver em novidade de vida. Andar em novidade de vida. A vida daquele que de fato foi convertido é uma vida nova. É uma vida que já é santificada pela obra de Cristo, mas que ao mesmo tempo está no processo de santificação, onde dia após dia o Espírito Santo de Deus vai atuando na igreja. E nós vamos sendo moldados à imagem de Cristo. No versículo 11 ele diz, assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa é a realidade que o Evangelho nos ensina, realidade completamente contrária ao pensamento de que a graça nos dá liberdade para vivermos em pecado. A pergunta para a nossa reflexão, para você que ouve a pregação da palavra do Senhor, você é uma nova criatura? As coisas velhas já passaram em sua vida de verdade? No teu coração existe o desejo de adorar a Deus, de servi-lo em obediência, por gratidão pela graça dele? O Espírito de Deus testemunha com o seu Espírito que você é filho de Deus? Há essa consciência de que você pertence a Ele? Ou no seu próprio coração você não consegue notar a diferença entre você, entre a igreja e o mundo? Por fim, nós aprendemos, irmãos, que o Espírito Santo opera a santificação na igreja de Cristo. Por que é que nós, então, conhecendo a graça de Deus, não é? Conhecendo aquilo que Deus revela sobre tudo que Ele fez por nós, do começo ao fim, Ele é o autor de nossa salvação. Por que é que quando nós lemos textos como Romanos 8 e 39, 29 e 30, por exemplo, onde nós percebemos de maneira muito clara uma salvação completa, perfeita, realizada, por que é que saber disso e ter segurança nisso não nos conduz ao pecado, não nos leva à vida de impiedade? É justamente por causa da obra do Espírito Santo. E é isso que tem que ficar em nosso coração, irmãos. Romanos 8, nós aprendemos de maneira muito clara, não é? Que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, e isso nos dá satisfação, nos dá garantia, consolo. Mas esse mesmo consolo, essa mesma garantia, nos revela também que a vida daqueles que têm o Espírito em sua própria vida é uma vida diferente. Esses tais pertencem a Cristo. Esses tais, pela fé, pelo Espírito habitando nelas, eles são levados, não é? Eles são instruídos, eles são consolados, eles são ensinados, motivados pelo próprio Deus. Eles são conscientizados dia após dia pela pregação do Evangelho, pela reflexão nas orações, na palavra.
Eles são relembrados e alimentados no uso dos sacramentos. Eles são fortalecidos. A consciência de um cristão verdadeiro é essa. Ele sabe quem ele é, pecador, mas pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, ele é levado ao arrependimento, ao reconhecimento dessa graça. Constrangido pelo amor de Deus a viver uma vida de obediência. Nós lemos em Romanos 8, versos 5 ao 9, pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse é o ensinamento dessa graça maravilhosa em nossas vidas. Portanto, o Espírito Santo está, como nós aprendemos em Romanos 8 e 29, nos aperfeiçoando. Está nos moldando, porque nós somos eleitos na eternidade para serem conformes à imagem de Cristo. E é nesse processo, na vida comum da igreja, até que Cristo venha, nós estamos sendo santificados dia após dia, aprendendo pela palavra, movidos pelo poder do Espírito Santo, e assim ele nos molda. E assim, dia após dia, o cristão verdadeiro ele vai amadurecendo, ele vai crescendo em graça, em conhecimento, até o dia que Cristo vier. É um processo que leva a vida toda, que já é a realidade agora em Cristo, imutável, inviolável, para aqueles que de fato creem, que receberam esse dom maravilhoso da fé, da graça mesmo, mas é demonstrada dia após dia na vida dos cristãos. Nós aprendemos em Gálatas capítulo 5, e versos 22 e 23, irmãos, mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A graça nos conduz à obediência, porque o Espírito de Deus habita em nós. E é isso que ele produz no coração e na vida daqueles que foram de fato salvos, que confiam de fato no Evangelho. Contra isso, contra essas coisas, como ele diz aqui, não há lei. Muito pelo contrário, isso é cumprimento da lei. Isso é obediência da lei. Não gerado por nós, mas pelo Espírito que em nós habita. O Espírito de Cristo. O fruto, então, é a demonstração da ação santificadora do Espírito Santo na igreja. É isso que o fruto do Espírito é. É a demonstração. É o testemunho da transformação que está acontecendo em nossas vidas. Aprendemos ainda. E os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Nós somos exortados a isso, irmãos. E essa exortação para nós é de fato riquíssima, porque ainda nos leva a sermos pessoas passivas com relação à obediência. Mas aprendemos em Efésios 5,18, e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito de Deus habita na igreja. E essa é a razão do porquê a graça só nos fortalece, só nos conduz, pelo amor de Deus, à obediência ao Evangelho. Quem sabe exatamente quem é, quem pode analisar a sua própria vida, comparando a sua própria vida com o próprio espelho da lei de Deus, e olha para si, sabe que é digno do inferno, que é digno da condenação, e que tudo que tem nessa vida, o conhecimento da verdade, o estar vivo hoje e o ter esperança para o amanhã, é fruto dessa graça. É o testemunho do Espírito em nossas vidas.
Por isso nós lemos: pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim, se um morreu por todos, logo todos morremos. Todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para aí que a graça leva. Todo o ensino sobre a graça que não diz respeito a isso, que não diz respeito à obediência à palavra de Deus, todo o ensino da graça que ensina a libertinagem é um ensino falso, é um ensino mentiroso, que de fato quer conduzir as pessoas a uma vida de pecado. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que se fizeram novas. Esse é o caminho do cristão. Esse é o caminho da igreja. Como nós lemos em nosso catecismo, é impossível que aqueles que foram enxertados em Cristo, eles não vivam uma vida de gratidão. Nós somos falhos. Nós podemos observar fraquezas em nós mesmos, agora, hoje. Nós podemos perceber em nós, com toda a tentativa de glorificar a Deus por gratidão, e deve ser essa a razão, ainda assim falhas. Mas, todavia, a consciência de que nós fazemos parte já, hoje, como um antegozo de uma nova criação, está em nós. E Deus quer, de fato, abençoar o seu povo, levando a essa consciência, para que venhamos, irmãos, pela verdadeira fé, glorificarmos ao nosso Senhor, como membros vivos de Cristo, fazendo da graça algo que de fato glorifica a Deus em nossas vidas. Ouvindo a verdade sobre a graça de Deus e sermos levados à humildade, ao reconhecimento de que a glória de tudo só pertence a Ele. E assim nós exaltamos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.